Olá, famílias, tudo bem? Que prazer ter vocês aqui para nós darmos continuidade à nossa série de estudos. Estamos no quarto estudo da série A Formação do Caráter na Infância, um material maravilhoso que foi produzido pelo Departamento de Educação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse quarto estudo de hoje, temos como título Tornando a Obediência Interessante. Tem como? Vamos ver? Propósito da obediência. Primeiro, desenvolver o domínio próprio, fortalecer a vontade, ter liberdade, obter felicidade e alcançar êxito. Por que obedecer? Vamos às citações de Ellen White. A obediência aos pais no Senhor é a lição mais importante que os filhos devem aprender. Orientação da Criança, página 224. Tudo se encontra sobre leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Patriarcas e Profetas, página 52. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Patriarcas e Profetas, página 52 também. Toda verdadeira obediência vem do coração. A de Cristo também procedia do coração. E, se consentirmos, ele se identificará de tal maneira com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos impulsos. Maravilhosa essa citação, né? O Desejado de Todas as Nações, página 668. Até vou repetir? Pode ser? Toda verdadeira obediência vem do coração. A de Cristo também procedia do coração, e se consentirmos, ele se identificará de tal maneira com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade, que, quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos impulsos. Muito lindo isso. A obediência pode ser interessante. Esse é o título. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 114. Devem satisfazer-lhes os pequenos desejos sempre que o possam razoavelmente fazer. O Lar Adventista, página 198. Vi que deve haver sempre da parte dos pais cristãos o princípio de estarem unidos na educação dos filhos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 156. Você os provoca a ira e frequentemente os desestimula. Não lhes dá amor e afeição. Amor gera amor, afeição produz afeição. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 95. As crianças não podem ser levadas ao Senhor à força, podem ser guiadas, mas não compelidas. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 114. Não deve haver ordens dadas em alta voz, palavras descorteses e iradas, nem expressões ásperas, severas ou sombrias. Isso no nosso lar, né? Não deve haver nada disso. Alta voz, palavras descorteses e iradas, expressões ásperas, severas ou sombrias. Isso está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 116. Digam a seus filhos exatamente o que vocês exigem deles. Façam compreender que sua palavra é lei e deve ser obedecida. Orientação da Criança, página 225. Como facilitar a obediência? O tempo ideal para iniciar o ensino da obediência é o dia em que o bebê nasce. Às vezes alguns pais pensam, como que eu devo começar a educar a minha criança? Será que quando tiver 1 aninho, 2 aninhos, os 5 aninhos, né? Quando já tiver mais entendimento? Aqui é bem claro, quando o bebê nasce. Na verdade, eu acho que a educação da criança começa antes dela nascer, quando os pais se preparam para receber essa criança, né? Leem, buscam orientação de Deus sobre como educar, né? Então, começam a colocar em prática, então, desde que o bebê nasce. Nunca será demais enfatizar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. Orientação da Criança, página 193. Abrindo parêntese aqui, às vezes as mães do rol do berço pensam assim, mas o meu bebê é muito pequenininho, é recém-nascido, tem 1 mesinho, 2, 3, 4. Não vai entender a liçãozinha.
eles absorvem. Se você contar as historinhas, eles vão criando aquele hábito desde pequenininho, aquilo vai se enraizando no coraçãozinho, desde muito novinho, e você vai continuando, ano após ano. Eu contava historinhas para minha filha quando ela estava na minha barriga. Eu tinha a liçãozinha, eu lia, cantava hininhos, e sempre o mesmo hininho, 2 ou 3, mas sempre os mesmos, para que aquilo fosse entrando ali na memória dela, né? Mesmo que no subconsciente, mas que ficasse ali já a palavra de Deus enraizada. Entretanto, o que pode ser feito pelas crianças que não foram ensinadas a obedecer desde cedo? Será que ainda tem jeito, se não foram ensinadas desde novinhas? O trabalho deve começar o quanto antes e continuar até que seja alcançada a vitória. Quanto maior a criança, mais tempo levará. Mas quanto mais difícil for a tarefa, mais diligentemente devemos trabalhar. A gente não deve desistir. A gente às vezes vê pais falando assim: eu desisto. Já tentei de todas as formas, já falei. Não adianta. A gente não deve desistir. Quanto mais difícil, mais a gente deve trabalhar. Buscando auxílio em Deus, claro. E trabalhando diligentemente. Esperando a obediência. Em geral, as crianças fazem o que esperamos que elas façam. Confiança gera confiança. O olhar e as maneiras calmas do pai, que toma como certo que o filho obedecerá, facilitam a criança a concordar com o pedido. Mas a insegurança paterna quanto à obediência do filho estimula a criança a discutir, resistir à ordem e até mesmo a se rebelar. Toda criança normal deseja agradar os pais. Gosta de obedecer ao pai que espera a obediência. Quantas vezes ouvimos os pequenos perguntarem: fazer assim? Pais, facilitem aos filhos a obediência e esperem a cooperação deles, fazendo poucas exigências. Bom seria que os pais fizessem uma pausa de vez em quando para avaliar o número de pedidos e a natureza das exigências que fazem aos filhos durante algum tempo. Certamente muitos pais ficariam bem surpresos em ver quantas vezes ao dia pede-se à criança que faça determinada coisa. Poucas ordens bem pensadas têm mais valor educativo do que um contínuo bombardeio de faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Se desde a manhã até a noite é ordenado à criança para não tocar nas cortinas, não arrancar as plantas, não perturbar os peixinhos, sair do celular, não mexer no relógio da mamãe, ela pode ficar confusa, tornando o esforço educativo sem valor. Muitas ordens são facilmente esquecidas. Regras claras, sempre repetidas e poucas. Considerando a idade da criança. Obediência é fazer a coisa certa, do modo certo, no momento certo. Mas o recém-nascido não pode articular esse comportamento. Por isso é de inteira responsabilidade dos pais estabelecer o fundamento da obediência. A prática do que é certo tornará mais fácil a formação do hábito de obedecer espontaneamente no futuro. O tempo de concentração de uma criança é curto, portanto, nossos pedidos devem se referir apenas ao presente imediato. Além disso, são necessárias declarações simples, definidas. Traga o papel para a mamãe. Deixe sua irmã pentear seu cabelo. Abra a porta para o papai. A mãe pode se cansar de repetir 3 vezes por dia, 7 dias por semana, as palavras lave as mãos e o rosto antes de comer. Mas assim estará ajudando a criança a edificar o caráter. Ela aprende pela repetição. Logo, não precisará repetir, pois estará estabelecido o hábito de higiene no filho, e isso será uma bênção para toda a sua família. Ao ir crescendo, a criança poderá atender pedidos cada vez mais complexos, como quando sair da escola, esta tarde, vá para a casa da tia Maria e pegue o modelo que ela me prometeu. Mamãe quer que você cuide de regar 2 vezes por semana as flores da sala de visitas. Às sextas-feiras à tarde, prepare suas roupas para o sábado. As crianças maiores podem participar de decisões como quanto tempo devem gastar brincando, o que deve ser plantado no jardim e que roupas usarão. Elas podem participar dessas decisões. Esboço. O recém-nascido é totalmente dependente.
tudo deve ser feito para ele. O bebê obedece comandos fáceis. A criança tem condições de cumprir ordens de grande alcance. O adolescente participa da tomada de decisões e o adulto assume responsabilidade plena. Deu para compreender? Eu vou ler de novo. O recém-nascido é totalmente dependente. Tudo deve ser feito para ele. O bebê obedece comandos fáceis. A criança tem condições de cumprir ordens de grande alcance. E o adolescente participa da tomada de decisões. E nós, adultos, assumimos a responsabilidade plena. Sendo digno de confiança. Depois de decidir sobre uma questão, os pais precisam ser firmes. A criança que importuna os pais para fazê-los mudar de opinião é digna de pena. Nada tem em que possa confiar. Sente-se insegura. Pensa que as promessas dos pais são tão volúveis como as decisões. Aqui essa pena não é pena de penalizar, tá bom? É pena de dó, né? Então aqui a criança que importuna os pais para fazê-los mudar de opinião é digna de pena. Porque essa criança vai ser insegura, ela não vai sentir que tem em quem confiar, que os pais são tão volúveis como as decisões. Então ela vai ser uma criança que vai passar por alguns problemas emocionais, né? Certo dia, 2 amiguinhos estavam brincando juntos, quando resolveram ir para um lago. Entretanto, o pai não consentiu. Pensando quão engraçado seria estar naquela água, um dos meninos insistiu com o companheiro para que pedisse ao pai novamente. Continue pedindo e depois de algum tempo ele deixará, disse para encorajá-lo. Rápida como um relâmpago veio a resposta. Meu pai nunca muda de opinião. Podemos pedir milhões de vezes e sua resposta ainda será não. Esse menino podia confiar nas palavras de seu pai, e isso resultava em um sentimento de segurança. Como aprender a obedecer? Obedecendo sem questionar. Os pais estão no lugar de Deus para com os filhos. Portanto, estão sob a mais solene obrigação de cuidar de que os filhos obedeçam. Não é adequado permitir que a criança forme o hábito de perguntar por quê? Fazer isso por quê? Mas por quê? Cada vez que o pai lhe pede alguma coisa para fazer, vem a pergunta, mas por quê? Se algo não for feito, como resultado, a criança passará também a questionar os mandamentos de Deus. É muito mais fácil prevenir esse hábito do que desfazê-lo depois. Ensine a criança a confiar que as ordens dos pais são boas e devem ser obedecidas. Há crianças que perguntam por quê, diante de pedidos dos pais para tentar dissuadi-los do comando dado. Em situações assim, os pais devem ser firmes e reafirmar a ordem dada, provendo uma explicação que faça sentido para a criança. Eu acho importante que a gente explique o porquê das coisas, né? Para que eles saibam por que estão obedecendo. Mas se a criança sempre tiver esse hábito de perguntar por quê, tudo que fala ela questiona, muito questionadora demais, a gente precisa refrear um pouco, não respondendo a criança, mas ir refreando um pouco esse hábito de tentar, não de querer saber o real motivo, mas para tentar fazer o pai mudar de ideia e para ganhar tempo, muitas vezes, né? Vai tomar banho. Por quê? Por que agora? Por que não mais tarde? Por que eu não posso terminar isso? Porque, sabe? Quando a criança ela não quer saber o real motivo, ela quer às vezes ganhar tempo. Então a gente deve ir refreando isso. E quando for os momentos certos de explicar, a gente explica, senão a gente vai refreando esse hábito, porque senão, como diz aqui, ela vai começar a fazer isso até com os mandamentos de Deus, né? Obedecendo imediatamente. Esse título me lembrou de uma frase que eu falo para Belinha, né? Que eu falo para ela, obediência é na hora. Se for depois, na hora que você quiser, aí não é mais obediência. Então eu sempre falei para ela. Aí às vezes eu pedia, filha, faz tal coisa, filha, vai tomar banho. E aí ela demorava um pouquinho e dizia, filha, obediência é na hora. Aí ela sempre repete essa frase, né? Obedecendo imediatamente. É fácil atender imediatamente quando a obediência se tornou um hábito. Quando a mãe chama, venha cá, a criança pode responder, mas continuar a construir sua torre ou correr de bicicleta, até que seja chamada pela segunda vez. Se a mãe permitir esse comportamento,
tendo necessidade de repetir várias vezes a ordem, terá de recorrer finalmente às ameaças para que o filho obedeça de fato. Os pais devem se lembrar de que, uma vez dado um comando, cada pedido adicional enfraquece a força de vontade da criança e a autoridade do pai sobre ela. E isso se avoluma com a repetição. É sério isso, né? Se os pais pedem algo à criança e estão certos de que ela tenha ouvido, não devem repetir o comando. É melhor que, olhando o filho nos olhos, repreendam a indiferença infantil com firmeza e amor. Se os pais julgarem necessário, podem deixar a criança pensar um pouco no que fez, sem brincar ou interagir com os outros. O tempo dessa disciplina depende da idade. Em geral, para uma criança pequena, bastam poucos minutos. Obedecendo a pessoa certa. Uma desculpa para a desobediência muito comum entre as crianças é: meu amigo me mandou. Essa é uma oportunidade de ouro para ensinar ao filho a lição sobre quem deve ser obedecido. Há 2 senhores no mundo. Não podemos obedecer a ambos. É certo obedecer a um e dizer não ao outro. A criança deve ser instruída assim: quando um amiguinho mandar você fazer uma coisa que a mamãe ou o papai tenha proibido, diga não com firmeza, de modo que ele tenha certeza de que você não está disposto a desobedecer seus pais. Os erros infantis não devem ser justificados pelas falhas de outros. As leis civis nunca se pautam nessa espécie de desculpa, muito menos Deus. A criança deve obedecer aos pais e não aos coleguinhas. Com isso, aprenderá que deve obedecer a Deus e não ao inimigo. Desenvolvendo o domínio próprio. Controlar as emoções pode ser tão agradável quanto controlar os músculos. É muito mais agradável sorrir do que andar carrancudo, estar alegre do que triste, estar contente do que furioso, confiante do que inseguro, amar do que odiar, obedecer do que desobedecer. Aprender a arte de controlar as emoções também pode ser uma aventura fantástica, desde os bebês que tentam agradar o papai e a mamãe, até aquele que diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmos 40, verso 8. Como a obediência é dificultada. Certamente nenhum pai deliberadamente tornaria a obediência algo difícil para o filho. Ninguém que ame o filho impedirá conscientemente seu progresso. Contudo, alguns de nós tornam difícil a obediência. Eis algumas das maneiras mais comuns de prejudicarmos os nossos filhos. Irritação. Haverá algum pai que não tenha se irritado com o filho pelo menos uma vez? No entanto, gritar e se irritar nunca resolvem. Orientação da criança, página 246. A impaciência confunde a criança, mas não lhe ensina coisa alguma. Por muito tempo, ela poderá se lembrar do tom de voz irritado, mas rapidamente esqueceu a instrução. Às vezes ela lembra do rosto, né? Da expressão de raiva do pai e da mãe, mas ela nem lembra o motivo, ela nem lembra a lição. É bem provável repetir o mesmo erro. Se deseja desnortear seu filho, irrite-se com ele. Se quiser educá-lo, fale com ele de modo firme e amoroso. Não em demasia. Essa também é uma forma de dificultar a obediência, né? O não em demasia. Muitos desconhecem o fato de que podemos ensinar o contrário do que desejamos. É o número de vezes que uma ideia é mencionada que cria a vontade de praticá-la, seja a ideia precedida de faça isso ou de não faça aquilo. A declaração negativa é algumas vezes necessária para esclarecer uma situação, mas é dando ênfase que ensinamos o que queremos que a criança faça. Dando ênfase, então, no faça, mais do que no não faça. Não faça isso, você ensina faça isso, a maneira certa de fazer, né? E menos o não faça isso, sempre usando então o positivo, né? Briga. Se o pai ficar zangado ao disciplinar um filho, provavelmente o castigo parecerá mais uma luta que uma correção. Certamente não gostaríamos de que o cirurgião ficasse zangado conosco ao iniciar a operação. Sem dúvida, o pai, que é mais velho, é mais forte, vencerá a disputa, mas nada conseguirá com isso e, muito provável, causará grande
grande mal. Nunca levante a mão para lhes dar um tapa, a não ser que possa, com clara consciência, curvar-se diante de Deus e pedir sua bênção sobre a correção que está prestes a dar. Incentive o amor no coração de seus filhos. Apresente-lhes motivos elevados e corretos para o domínio próprio. Não lhes dê a impressão de que devem se submeter ao controle porque essa é a sua vontade arbitrária, porque são fracos e você é forte, porque você é o pai e eles são os filhos. Se deseja arruinar sua família, continue a governar pela força bruta e certamente terá êxito. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 259 e 260. Humilhação, mais uma maneira de tornar a obediência difícil. Humilhar os filhos, ridicularizando suas declarações e zombando suas ideias e erros, definitivamente prejudica-os, além de diminuir o conceito deles em relação aos pais. A humilhação destrói a confiança dos pequenos, enfraquece seu desejo de tentar fazer o que é certo e mata a determinação de ter sucesso. A criança é humilhada ao ser punida diante dos outros. Esse é justamente o efeito oposto ao que almejamos. Disciplinamos a criança para torná-la mais confiante em si mesma, para habilitá-la a se dominar e para ajudá-la a obedecer por sua própria conta. Colocamos óculos nos olhos fracos para fortalecê-los, não para os cegar. As muletas são para ajudar os que têm alguma limitação a andar por si mesmos, não para fazê-los tropeçar. A criança não é fortalecida, encorajada ou fortalecida para resistir à tentação quando sua opinião é ridicularizada e ela é humilhada e desmotivada. Intimidação. Dizer à criança que se fizer uma coisa errada, ela será levada embora por um soldado, por exemplo, além de ser uma mentira, inspira nela medo justamente em relação àquele que é responsável por ajudá-la e protegê-la. Esse tipo de obediência é escravidão. Devemos ensinar a criança a obedecer por amor. Ameaça. Ameaçar a criança faz com que ela haja mais por temor do que pelo desejo de obedecer. Todo o nosso preparo deve visar ao grande objetivo, que é amar. É um erro avisar a criança do castigo que receberá se desobedecer. Algumas são tentadas a avaliar o castigo e decidir que a desobediência vale a pena. Ficar só em ameaças, né? Às vezes a mãe fala: fulaninho, se você não parar, eu vou aí. Fulaninho, se você não parar, você vai ver só. Vou falar pro seu pai. Se você não parar, não vou levar você para passear. A criança sabe que nada daquilo aí vai acontecer. Muitas vezes não acontece, né? Ah, se você não parar, eu nunca mais vou te dar presente. Eu nunca mais vou te dar um doce. Eu nunca mais vou... Às vezes umas coisas absurdas assim que a criança sabe que nada vai acontecer. Então, esse tipo de ameaça vai contribuir com a desobediência. Fala excessiva. Os pais não devem ficar falando e falando. Para as crianças, poucas palavras têm mais poder do que um sermão de 1 hora de duração. Não as cansem com longas orações e exortações tediosas, mas por meio das lições objetivas da natureza, ensinem-lhes a obediência à lei de Deus, o desejado de todas as nações, página 517. Reduza seus pedidos ao tamanho de um telegrama. Interessante essa dica, né? Reduza seus pedidos ao tamanho de um telegrama. Tom de voz alto demais. Os pais não devem permitir que suas palavras sejam ásperas, nervosas e desequilibradas. As palavras faladas de maneira mansa e tranquila trarão melhores resultados do que as que são pronunciadas sem o devido cuidado. Quanto mais alta a voz, menor o poder. Quanto mais calma a voz, maior o controle. Quebra da força de vontade. A pessoa que não tem força de vontade é vencida antes de começar. Devemos ajudar nossos filhos a ter força de vontade. Devemos preparar a criança para tomar suas próprias decisões. A ação de quebrar a vontade é contrária aos princípios de Cristo. A vontade da criança deve ser dirigida e guiada. Preservem toda a força de vontade, pois o ser humano precisa dessa força, mas deem a ela a devida direção. Tratem-na com sabedoria e ternura, como um tesouro sagrado. Não a despedacem, antes, mediante preceito
e verdadeiro exemplo, moldem-na sabiamente até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 116. Reforço negativo. Quando uma criança ouve seus pais dizerem que ela é má, acredita ser assim e, consequentemente, procura agir como uma criança má. Em vez disso, procurem dizer palavras de afirmação que promovam bons comportamentos. Tem gente que diz, meu filho é muito desobediente, ele é muito terrível. Fala isso na frente da criança. A criança logo ela não vai desapontar os pais e ela vai fazer justamente o que eles estão falando. Ela vai ser aquilo que eles esperam. Então a gente não deve falar esse tipo de coisa. Nem na frente deles, nem mesmo quando não estão presentes. Esse não é um tipo de fala que agrada a Deus, né? Crítica à criança em sua presença. Às vezes os pais não percebem que a criança pode ouvir, mesmo que a conversa não seja com ela. Na verdade, pode estar brincando e aparentemente não estar dando atenção à conversa, mas pode ouvir e ouve, especialmente se estiverem falando a seu respeito. Falar acerca de uma falta piora a dificuldade. Se for sugerido um remédio, a criança estará pronta para resisti-lo, por exemplo. Além disso, é muito humilhante alguém saber que suas faltas estão sendo divulgadas. Os pais jamais devem falar sobre as faltas de uma criança em sua presença. Cama como castigo. Isso é terrível. Queremos que os nossos filhos gostem de ir para a cama, que sintam que o sono é um privilégio, um prazer, e é um dos 8 remédios naturais de Deus, né? Eles devem reconhecer que o sono é necessário para a saúde e felicidade. Entretanto, se os mandarmos dormir por terem feito algo ruim, aprenderão a combater o sono. Não somente estaremos derrotando nosso alvo, mas abrindo a porta para a tentação. A ociosidade é a oficina do diabo. A única ocasião em que a criança deve estar na cama, enquanto acordada, é quando está doente. Trabalho ou estudo como castigo. Segue a mesma linha, né? Nunca se usa como castigo algo que se está procurando ensinar a apreciar. O trabalho é uma bênção e o estudo uma necessidade. Portanto, todo pai cristão ensinará o filho a gostar de ambos. Se a mãe diz, Maria, hoje você se comportou mal diante das visitas. Por esse motivo, você vai lavar todos esses pratos sujos para aprender a agir corretamente. Qual será a primeira reação de Maria quando a mãe lhe pedir para lavar a louça? É possível que pergunte, o que eu fiz dessa vez? Caso seja obrigada a lavá-los, sentirá que está sendo punida injustamente e odiará lavar a louça. E assim, podemos citar outros exemplos, né? Por exemplo, meu pai sempre falava e sempre pregava isso, né? Às vezes os pais querem, de alguma forma, disciplinar, punir os filhos e dizem, olha, porque você não fez isso, você não vai no JA hoje. Ou porque você não fez aquilo, você não vai no Clube de Desbravadores amanhã. Você não vai no encontro social, você não vai no Junta Panelas da igreja, você não vai no acampamento. Gente, eu acho assim, como meu pai sempre pregava, se for para punir alguma coisa, se for para tirar alguma coisa, então que seja alguma coisa que não tenha a ver com a igreja, com o hábito dela de estar com os amigos da igreja, enfim, de estar fazendo o que é certo, né? A gente não pune a criança proibindo ela de ir na igreja, proibindo ela de ir no clube. Essas coisas são importantes e a gente tem que incentivá-las. Então a gente deve tirar alguma coisa que tenha a ver com o que foi feito, né? Sempre a gente olhar o que aconteceu e relacionar a punição então a isso. E não agir assim de qualquer forma e principalmente tirando dela coisas que vão ajudá-la, né? Então, punir dessa forma não faz sentido. Ou como aqui diz, punir, se você desobedecer, você vai arrumar seu quarto. O que ele vai aprender? Que arrumar o quarto é um castigo, né? Se você não fizer tal coisa, você vai ajudar a mamãe a limpar a casa. Não, isso não é uma punição. Ele não tem que aprender que isso é uma punição. Isso é um privilégio, isso é um dever, ele tem que fazer isso, né? Então que a gente tenha sabedoria, que a gente peça a Deus sabedoria para ensinar a obediência para os nossos filhos, né? Porque eles nos obedecendo, aprendendo a nos obedecer, a respeitar regras estabelecidas,
não tentar burlar essas regras com insistências ou de outras formas, vai acontecer o mesmo com os mandamentos de Deus, né? Vai acontecer o mesmo no relacionamento com Deus. Ele vai aprender que a obediência é na hora, que a obediência é firme, que a gente tem que ter firmeza nos nossos princípios, no que a gente acredita, no que é certo, né? E obedecer a Deus é o que Deus espera de nós. Então, que a gente possa ter sabedoria vinda de Deus para educar os nossos filhos com amor, né? Assim como ele faz com a gente, nos educa com amor, nos ensina a ser obedientes com amor, né? Eu vou ler então a autoavaliação, lembrando que ela vai estar lá no nosso Instagram, tá? É Família no Caminho OFC, tá bom? Ensinando então a obediência. Número 1, torno as condições bem fáceis para que meus filhos possam obedecer. 2, torno a situação agradável para que eles possam obedecer. 3, meu objetivo é ajudar meus filhos a desenvolver o domínio próprio. Palavra importante, né? No assunto sobre obediência é o domínio próprio, né? 4, meu trabalho é orientar, não quebrar a força de vontade de meus filhos. 5, quando peço a meus filhos que façam alguma coisa, cuido para que eles a façam. Porque às vezes a gente pede e deixa, esquece, né? Isso também contribui para a desobediência. Se a gente pediu, a gente tem que ir lá verificar se foi cumprido o que a gente pediu. 6. A espécie de disciplina que dou a meus filhos habilita-os a ter melhor domínio próprio? 7. A espécie de disciplina que dou a meus filhos corrige os defeitos deles? 8. O padrão de disciplina que dou a meus filhos promove neles maior confiança em si mesmos? 9. Meus filhos podem confiar na minha palavra? 10. Certifico-me de que tenho a atenção de meus filhos antes de lhes dizer o que devem fazer? Então, se eles realmente estão prestando atenção no que eu tô falando, né? Porque às vezes eu tô lá na cozinha, fulano, faz isso, ele não tava nem escutando, e aí eu vou lá e cobro, né? Eu tenho que me certificar de que realmente ele entendeu o que eu falei, né? Que ele ouviu e que ele entendeu qual foi a regra. Foi a regra dada. 11. Respeito os sentimentos de meus filhos, não os humilho diante dos outros. 12. Dirijo a atenção de meus filhos para o alvo a alcançar, nunca lhes digo que eles são maus. 13. As faltas de meus filhos são só discutidas em particular. 14. Quando falo a meus filhos, minha voz é clara e distinta, não falo alto nem asperamente. 15. Ponho meus filhos na cama apenas para seu bem físico, nunca como castigo? 16. Dou atividades a meus filhos para lhes ensinar a melhor maneira de viver, não dou tarefa como castigo? 17. Reconheço que minha atitude em relação à obediência representa Deus para meus filhos? E 18. Demonstrações de alegria infantil são tratadas como tais, não como crimes graves? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, tornando a obediência interessante. O nosso próximo estudo será o número 5, o caminho em que deve andar. E eu espero vocês lá.